Boa noite, meus irmãos. Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui com o meu mestre, meu conselheiro, já foi meu pastor, irmão Hugo, que foi eleito em Deus, chamado irresistivelmente, né, dentro do projeto de Deus, está salvo eficazmente. Eita glória. Pai Senhor, meus irmãos, estou aqui para aprender junto com os irmãos. Tenho certeza que Deus tem muito para as nossas vidas nessa aula de hoje. Quero aqui aprender, na verdade, com o mestre Lucas, que tem muito a nos ensinar. Estamos juntos nessa aula aí para aprender de Deus. Amém? Amém. Se eu tenho que aprender, irmão, então o negócio tá difícil, né? Mas vamos lá juntos, né? Hoje, a nossa lição desse trimestre de 2020 se chama Princípios Divinos em Tempos de Crise, né? Nós estamos, para você que está assistindo esse vídeo, eu não sei se você vai assistir em 2020, 2021, mas esse trimestre, que é de junho a junho, julho e agosto, né, nós vamos estudar essa lição sobre princípios divinos em tempos de crise. Nós vamos fazer já a nossa primeira lição, que trata acerca do Daniel, né? Que o tema dela é Daniel ora por um despertamento, né, irmão? Isso. Você gosta de orar? Mas eu gosto, viu? É um momento particular nosso com Deus. É um momento de comunhão. E é ali que Deus nos fortalece, é ali que Deus renova as nossas forças. Então nós temos muito a aprender nessa lição. Verdade, eu tenho que aprender a orar, porque eu só sei orar sobre um monte coberto. Mas Deus vai despertar, Amém. assim como despertou Daniel. Eu espero que hoje, depois dessa lição, Deus me desperte mais, né? Que quanto mais nós conhecemos a Deus, né? Mais a gente quer conhecer a Ele. É tá verdade. Certo, irmão? Então, você que tem a sua Bíblia, o seu tablet, o seu aplicativo, qualquer coisa que a sua memória boa, né? Abra aí no livro para nós fazermos a nossa leitura bíblica. E, primeiramente, vamos abrir no livro de Daniel, no capítulo 9. Diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. Vamos voltar mais um pouquinho, do capítulo 9, vamos voltar ao capítulo 6. Diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, ele já estava lá e costumava fazer antes. Vamos para o capítulo 2 de Daniel, diz assim, versículo 17. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso de Ananias, Misael e Azarias e seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. Ok. Aqui nós temos 3 estágios, Daniel no capítulo 9, no capítulo 6 e no capítulo... Ajuda aí, irmão, 2. Capítulo 2. Capítulo 2. E 3 estágios mostrando da velhice até a juventude que Daniel tinha esse costume de orar. Agora vamos ver o resultado da oração de Daniel. Diz aqui no livro de Esdras, no capítulo 1, fala aqui. E versículo 1, fala assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém,
que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantou os chefes dos pais de Judá e Benjamim, os sacerdotes, os levitas e todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então nós vemos 3 estágios. Primeiro estágio, um homem orando, que tinha o costume de orar, e depois o segundo estágio, um homem que tinha o costume de orar, né? Assim, eu acho bem interessante essa lição que fala acerca de oração. E oração é algo que vem ficando escasso, né, irmão, com os tempos, né? Isso. Então, assim, Mestre Hugo, me ensine a mensagem. Só um detalhe que eu gostaria de deixar, que eu acho bem interessante, é que Daniel, quando ele orou, quando fala no capítulo 9, fala que primeiramente despertou o espírito de Dario, e depois fala de Ciro no livro de Esdras, né? E o que eu acho interessante é que essa pessoa que ele fala, de Ciro, lá do livro de Esdras, foi assim, a história de Ciro. O avô dele teve um sonho que nascia uma rama, tipo uma planta que cria ramas, né, sobre a filha dele, e essa rama pegava toda a Ásia, encobria toda a terra. Aí ele foi se consultar com os sacerdotes da época, com os deuses pagãos dele. Aí os sacerdotes falou que isso representava o neto dele, que ia tomar as terras dele, porque ele só teve filha, né? Não, ele teve mais filhas. Aí o que acontece? Aí os sacerdotes aconselham, mata esse menino, que é Ciro, né? Mas só que, quando Deus tem projeto, não adianta não. Ciro já havia sido prometido mais de 200 anos antes por Isaías. Isaías 45 fala de Ciro, né? Aí esse avô dele falou assim, vou matar esse menino, e entregou pro mordomo. Aí o mordomo ficou com dó da criança e pegou e entregou para um pastor criar. Aí quando o avô dele descobriu, ele pegou e ficou muito revoltado, acabou matando o filho do mordomo, serviu o filho do mordomo num jantar, e o mordomo comeu, só descobriu que era o filho no final do jantar. E o Ciro cresceu e se tornou rei dos persas. E se tornou rei dos persas, Medo e persas, para que se cumprisse a palavra de Deus. Primeiro por Isaías e segundo por Jeremias. Então isso é bem interessante. Quando Deus tem projeto, meu irmão, se Deus tem projeto na sua vida, se Deus falou com você, essa mensagem é para você. Aleluia. Não adianta quererem te matar, você não adianta querer fugir, você não adianta querer se entregar, que quando Deus te quer, Ele move céus e terras para ir até você. Não é você que vai até Deus, é Deus que vem até você. Aleluia. Não é, mestre? É verdade. Mas eu gostaria de... Isso é fácil de aprender, eu quero aprender sobre oração. Mestre, me ensine. A gente viu Daniel orando, lendo a Bíblia, examinando as Escrituras, e este ato dele ler a Bíblia levou ele à oração. Eu quero que você me responda quais são os motivos que devem levar um crente a ler a Escritura e a orar. Glória a Deus. Eu já estou aprendendo aqui, irmãos. O mestre Lu já deu uma aula aqui histórica. Tenho certeza que Deus tem muito. Na verdade, eu aprendi muito com essa lição, porque esse trimestre é um tema bem oportuno para o tempo que nós estamos vivendo. Um tempo de crise, um tempo onde Deus está nos chamando para um relacionamento. Eu lembro que no início do ano o pastor Noel disse que o tema desse ano seria intimidade. Só que nós não sabíamos o que estava pela frente, e veio esse tempo. E é um tempo que nos aproxima mais de Deus. E assim como Daniel, que era um homem que tinha o hábito de orar, ele estava um dia lendo a palavra de Deus e ele viu, lá no livro do profeta Jeremias, que estava se cumprindo a palavra, o tempo determinado que Deus havia estabelecido para terminasse
ali o cativo do povo de Israel. Então, o que é que nós aprendemos com isso? Nós vemos, se nós olharmos hoje para a palavra de Deus, nós somos em Mateus 24, nós somos em Lucas 21, nós vamos ver que o tempo de Deus está se cumprindo, assim como Daniel olhou e falou e despertou, o Espírito Santo despertou ele, e ele viu, nossa, a palavra de Deus está se cumprindo, eu preciso fazer algo. Então a palavra vai dizer que Daniel ele foi orar, se humilhou perante o Senhor, fez ali o seu jejum. Então nós temos que aprender com Daniel. Daniel é um grande exemplo de oração. E nós estamos vendo tudo se cumprindo, a palavra de Deus se cumprindo em Mateus 24, Lucas 21, e nós temos que despertar. O Espírito Santo de Deus hoje nos convoca a orar, a nos humilhar assim como Daniel orou e clamar pela nossa nação. Então, a princípio, o que eu aprendo muito com essa lição é isso. E eu tenho certeza que Deus tem mais ainda nessa lição. O que eu acho interessante, né, mestre Hugo, é o seguinte, é que ele tem esse costume desde pequeno, de orar, mas é muito... Não fica às vezes claro, a gente quer descobrir qual é o segredo de uma criança já nascer com esse espírito, Qual é o segredo desde pequeno já ter essa intimidade, essa vontade de Deus, essa fome de Deus. A Bíblia diz que ele foi criança ou foi adolescente para a Babilônia, e mesmo assim ele já tinha um conceito formado acerca da intimidade do que ele queria com Deus, Eu queria que o senhor discorresse acerca deste assunto aí, como a gente que é pai, que está criando uma criança, como a gente fazer com que o filho da gente desde pequeno cresça temor diante de Deus, de querer honrar o Senhor, de querer ter intimidade com Deus. Amém. Na verdade, creio eu que a Bíblia não explana muito acerca disso, sobre a infância de Daniel, e diz que ele foi ainda muito jovem, mas nós cremos que era uma cultura familiar, que ele aprendeu dentro do seu lar, o hábito, e é o que nós temos que trazer para os dias de hoje, o hábito de orar, ensinar os nossos filhos a ter prazer na oração, e mostrar para eles que é um momento de intimidade nosso com Deus. Verdade. E às vezes, hoje em dia está ficando muito escasso porque começa em nós. Quando as nossas orações elas têm sido aquelas orações corriqueiras. Às vezes você vai orar e já está com sono, e às vezes você já não sabe nem às vezes o que está dizendo ali na oração. Mas nós precisamos voltar à essência da oração, compreender que é um momento ímpar, é um momento particular com Deus, é um momento de humilhação, e onde nós devemos mostrar, ser exemplo dentro dos nossos lares, mostrar aos nossos filhos que eles precisam desse alimento, eles precisam ser fortalecidos, ser renovados através da oração. É verdade, o senhor tem toda a razão. Eu acho que tudo que a gente for, acho que o nosso filho vai ser tudo que a gente o nosso filho vai ser mais expressivo que a gente. Se a gente ora, eu acho que o filho da gente ele tende a orar mais. Da mesma maneira, se a gente é displicente, o filho da gente é tendencioso a ser mais displicente ainda. Então, assim, é por isso no caminho, o caminho, a gente ensina o caminho. Mas quem diz que a gente ensina o caminho certo, A gente tem que ensinar o caminho que deve andar. É verdade. Aqui, eu acho interessante que no tópico 1, ele fala aqui sobre Daniel foi despertado a orar devido à situação, que fala que o Daniel foi despertado a orar. Estou sendo redundante aqui, perdão. Mas eu gostaria de saber o seguinte, mestre Hugo. Daniel, ele tinha uma vida consagrada a Deus. Você acha que as dificuldades de antes eram maiores do que as de hoje? Não, acho que a fé ela sempre foi colocada à prova, E assim como Daniel e seus amigos tiveram a sua fé colocada à prova, mas mesmo assim eles não negaram a sua fé. Mesmo assim eles perseveravam naquilo que eles acreditavam, mesmo vivendo numa terra estranha, mesmo vivendo de um ambiente oposto, um ambiente onde tudo era contrário àquilo que eles acreditavam, eles perseveravam. Mas em todo tempo, em toda a história,
né, o inimigo ele vai levantar oposição, né, para que o povo de hoje, para que o povo de Deus deixe de orar, para que o povo de Deus perca o hábito de orar. E hoje eu vejo muito, o povo não tem mais tempo. Verdade. Uma arma que o inimigo tem usado é tirar o tempo do povo. Né? Se ele tira o tempo do povo, o povo já não tem mais tempo para estar com Deus. Se não tem tempo para estar com Deus, então o povo já não está tão fortalecido, o povo já não está tão bem alimentado. E hoje uma arma poderosa que o inimigo tem é roubar o nosso tempo. Então acho que as dificuldades elas sempre tiveram. A gente talvez não vai ter uma como de Daniel e seus amigos, né, que tiveram a sua fé à prova de fogo, mas a oposição ela sempre vai vir, o inimigo sempre vai tentar se levantar e se opor e tentar desestruturar o povo de Deus, e isso ele consegue através, né, tirando o povo o alimento. Se você tira o alimento do exército inimigo, consequentemente o exército vai estar mais fraco e ele vai conseguir atacar e talvez ser mais eficaz. Então a gente precisa despertar para isso. É verdade, eu creio o seguinte, é muito difícil, muitas das vezes a gente se abdicar daquilo que é bom, né? Imagina se Deus ele descesse do céu e falasse assim, irmão, não pode comer mais picanha, né? Irmão, a carnezinha assada, né, no churrasco do domingo com a família é tudo de bom, né? A gente é crente, mas a gente gosta assim, de se divertir com a nossa família, né? E mesmo assim a gente vê um homem abrindo mão daquilo que é bom ao paladar, né? Em prol de agradar a Deus, né? Assim, isso mexe com a gente, né? Porque ele fala que é jejum. A gente às vezes passa uma tarde sem lanchar já reclama. Né? Ele tinha uma vida consagrada pelo jejum, né? É verdade. Aí a gente passa uma janta, a gente reclama. Fala que ele desceu em pano de saco. A nossa roupa tem um buraquinho assim, a gente já, né, já acha isso ruim. Né? Mas não no sentido que a gente tem que se comportar com um trapo, né? Se conformar com um trapo, mas no sentido de que muitas das vezes Deus ele não requer nada da gente e a gente mesmo assim já reclama. Né, é verdade. Né, Messi? O que eu acho interessante é duas coisas. É o momento da oração e é o momento que Deus atende a oração, né? Ali imediato, e os resultados da oração, né? Que a gente vê isso bastante. A gente vê Daniel orando e o gatilho, vamos falar assim, que fez o Daniel orar incessantemente, ao ponto de despertar o espírito de Ciro, foi examinar as escrituras. Acho que o Daniel lia o Salmo 1. Medita de dia e de noite na lei do Senhor, né, irmão? Com certeza. Aí o que acontece? Este fato fez ele orar e despertou o espírito de Dario e de Ciro, né? Mestre Hugo, na sua opinião, qual foi as principais respostas às orações de Daniel? E como a gente pode enxergar essas respostas às nossas orações nos dias de hoje? A gente vê que foi tudo, né, quando Daniel orou, Deus sempre deu, né, o escape. Né? O povo sempre estava ali, quando Daniel, né, os seus amigos foram colocados ali à prova de fogo na cova do leão, na fornalha, depois Daniel na cova do leão. E ali então foi sempre uma forma de escape. Né? Deus ouvia a oração de Daniel, Deus ouviu a oração de seus amigos. Então eles criam, né, veemente naquilo que eles acreditavam, e eles sabiam que Deus daria a resposta para eles. Né? Eles iam com certeza. E isso era a fé. Né? A fé. Então eu acredito que hoje o que mais falta, porque é o mesmo Deus que nós servimos, é o Deus de Daniel, é o Deus é o Deus de Moisés, de Abraão, é o mesmo Deus que nós servimos. Então Deus não muda. Então quem mudou foi nós. Né? Então o que falta é fé em nós. Né? A Bíblia diz que quando Jesus, agora me falha a memória, o local, ele não pôde operar muitos milagres ali, mas não porque ele não quis, mas porque faltou fé ali no povo, porque o povo não creu. Então, não é Deus que muda, não é Deus que não está operando.
né? É o povo que não está mais crendo, é o povo que não tem mais certeza de que Deus pode ouvir a nossa oração e pode mudar o escape, Deus pode mudar as circunstâncias. Se eu não me engano é Tiro e Sidom. Se eu não me engano. É Tiro e Sidom? Agora não me vem Rapaz, memória. eu vou colocar agora, aqui, na edição, se foi Tiro e Sidom ou não. Pronto, você vai ver. Então, a resposta, eu fico observando assim, eu acho lindo, né, que... Agora eu tenho uma pergunta pro senhor. Se Daniel não orasse, o propósito de Deus com ela e com Ciro ia se cumprir? Eu acredito que sim, né? Deus, a promessa de Deus que elas vão acontecer nós querendo ou não. Tem as promessas, vamos dizer, as promessas gerais, né? Aquilo que Deus estabeleceu sobre um tempo, sobre um povo, sobre a nação, sobre a humanidade, né? Elas vão acontecer. Se não fosse Daniel, Deus levantaria outro. Mas existe promessas de Deus, eu ouvi isso, né, um dia desses, um pastor que eu acompanho que fala muito de propósito, ele disse, sabe que tem promessas de Deus que não vão acontecer em nossas vidas? Né? E ele falou assim, parece heresia, né? Mas ele falou as promessas gerais que Deus estabeleceu sobre a humanidade, elas vão acontecer, nós querendo ou não, mas existem promessas que dependem de uma resposta nossa. Tem promessa de Deus na minha vida que se eu não estiver disposto a viver, ela não vai se cumprir. Então, existem promessas de Deus que podem não se cumprir, porque depende de uma resposta, mas existem outras promessas de Deus, promessas, né, gerais, de um contexto geral, que não depende de uma resposta humana. Então, se Daniel não tivesse atentado à voz de Deus, com certeza Deus teria levantado outra pessoa. Você fala de promessa, né? Que, por exemplo, a gente tem que crer nas promessas de Deus, que Deus prometeu que Jesus voltaria, que resgataria a sua igreja e que a gente moraria com ele, se assentaria com ele no trono, né? Então, igual o senhor falou, são as promessas gerais, né, para a humanidade, né? E tem as promessas que são condicionadas, né? Que é aquilo que ele diz, muitos são chamados, poucos são escolhidos, né? Acredito eu, muitos são chamados, realmente, se não todos, né? Segundo a crença de alguns, todos, a crença de alguns, né? Mas eu acredito que são chamados, mas a questão maior é que nem todos se dão o trabalho de querer se aperfeiçoar para o crivo de Deus, para ser obreiro aprovado. Esse dia o pastor perguntou, o que é obreiro aprovado? Aí tem gente que fala, aquele que foi provado. Não, que quem é provado, ele pode ser reprovado também, não pode, né? O que é obreiro aprovado? O que é aprovado? É quando você passa por um teste e você atinge os requisitos estabelecidos pelo teste, que é requisito mínimo, aí você se torna aprovado, né? Aí o que acontece? Eu acredito justamente isso, mestre Hugo, que muitas das vezes Deus chama todos, né? Mas muitas das vezes a gente não se esforça para se entrega para se estar no crivo de Deus, né? Tem um livro que eu li no Antigo Testamento, se eu não me engano é Naum, que ele fala que Deus ele medirá a sua igreja com prumo, né? E a gente sabe que o prumo é aquilo que vê se a igreja está reta, se a parede está reta, né? Então é bem interessante isso aí, né? O Daniel orou, teve a resposta de Deus. Agora vamos pro último passo, que é o resultado de um despertamento proveniente de Deus. A gente vê nitidamente que o rei Ciro ele pegou, fez um decreto lá, falou, quem é de Deus e quem tem grana pode doar, vai lá, vamos construir um templo para Deus, porque lá em Jerusalém que mora o Senhor, né? E eu acho interessante que ele fez esse decreto para construir a casa de Deus, né? Inclusive este templo é o mesmo templo em que Jesus falou que eu derribarei esta casa, em 3 dias a reedificarei, né? Jesus estava falando do seu próprio corpo, né? E a gente vê sempre a Bíblia se conectando. Mas eu quero te falar, mestre, eu quero te perguntar o seguinte, eu quero falar os resultados disso na vida dos cristãos, o resultado das orações de Daniel com relação a aquilo que foi cumprido fisicamente, ou seja, o povo foi para a Babilônia, o êxodo do povo da Babilônia e as demais coisas. Eu queria que o senhor comentasse sobre esse assunto. Amém. Nós vemos como consequência, né, a libertação de um povo, né, e o povo poder voltar
a cultuar a Deus, voltar a buscar a Deus. E muitos, né, e Daniel abençoou não só aquele povo, mas abençoou as gerações futuras, né, os filhos dos filhos, né, daquele povo que saiu de lá. Então eu vejo que Deus responde a oração, né, e abençoou não só a vida de Daniel e daquele povo que saiu, mas as próximas gerações. Então Deus alcançou muita gente com salvação, que talvez pessoas que se tivesse continuado lá cativo de Babilônia, talvez tinha se corrompido com os deuses pagãos da Babilônia. Então o resultado de toda a ação de Deus é sempre em prol da salvação do homem. Então a resposta, né, da oração de Daniel foi a salvação não só daquele povo, mas das gerações futuras, e ainda alcança até os dias de hoje, ainda há revelações que Deus deu a Daniel que ainda não se cumpriram, né? Deus deu a Daniel revelações do Apocalipse, né? Então, através de um homem, Deus alcançou várias gerações com salvação. Então eu creio muito que quando Deus desperta alguém para orar, Deus está chamando alguém, o resultado ele não vai ser só na vida dessa pessoa, mas através vai alcançar os seus familiares, vai alcançar os seus vizinhos, vai alcançar gerações futuras que talvez não teriam a oportunidade de conhecer a Deus. Então o fato do povo voltar a Jerusalém, a construir o templo, abençoou as gerações com salvação. Então eu creio muito que Deus trabalha e trabalhará em todo o tempo em prol da salvação da humanidade. Verdade. E o senhor falou aí sobre Daniel. O senhor presta atenção, o homem tinha 3 povos que se odiavam, que eram os babilônicos, os medos e os persas. E ele serviu nos 3 reinos, né? E foi preservado, né, irmão? Foi. E Deus abençoou, né? Deus usou Daniel ali como um canal que trouxe luz, né? A Bíblia diz que nós somos luz, né? Em meio às trevas, né? A luz resplandece diante das trevas, né? E no meio das trevas a luz resplandece. Então assim foi com Daniel, né? Com certeza várias pessoas se converteram a Deus através dos testemunhos, através dos milagres que Daniel e seus amigos viveram. Então, nós estamos aqui neste mundo de trevas para ser luz, para que as pessoas vejam através de nós a pessoa de Deus, vejam a salvação em Cristo Jesus, se acheguem a Deus através das nossas vidas. Então, acho que Daniel e seus amigos foram um canal de Deus, foram um instrumento de Deus ali, né? E nós podemos ser um canal de Deus aonde nós estivermos. Então, Deus nos chama para um despertamento, Deus nos chama através da Bíblia, já está se cumprindo, então não falta mais nada. Assim como Daniel, ele leu Jeremias e ele viu que estava se cumprindo. Então, nós estamos lendo e estamos vendo que está se cumprindo o tempo de Deus. Então, é hoje, né? O tempo de Deus é hoje, da salvação é hoje. E o senhor vê, por exemplo, a oração de um homem, por causa da oração dele, ele despertou o espírito de Ciro, e por causa desse despertar hoje nós temos o privilégio de ler tanto o próprio livro de Daniel, quanto o livro de Esdras, que vai tratar essa história, o livro de Neemias vai tratar essa história, e o livro de Esther também vai tratar essa história. Porque Esther foi a menina que o rei Xerxes se apaixonou, né? Que foi lá, que o Xerxes, depois de Ciro, veio Xerxes, aí pegou e ele não queria mais liberar material para fazer o povo. Tem o profeta Ageu também. Foi quantos livros, irmão, que a gente falou? Daniel, Neemias, Esdras, Esther, Ageu. É tudo desse mesmo tempo. O profeta Ageu é bem interessante, né? O povo estava construindo o templo e o Xerxes falou assim, vamos parar de mandar recursos para esse povo aí. Aí o crente ficou desanimado, assim, não, nossa, tá acabando o material, né? Então, assim, aí Deus levanta o profeta Ageu e fala bem assim, ei, povo de Deus, o ouro é meu e a prata é minha, e a glória da última casa será maior do que a primeira, né? Aleluia. Então você vê a oração de um homem, o tanto que a humanidade ganhou, né?
Este templo construído permitiu que Jerusalém fosse todo mundo fosse concentrado novamente, se reconstituísse como nação lá antigamente. Este templo construído serviu de ponto de referência lá para nos anos 40 reconstruir Israel como nação, outorgado pela ONU, né? Então por aí você vê a oração de um homem e a gente colheu frutos até hoje. Mudou a história de uma humanidade. Então Deus, né, pode mudar muitas histórias através das nossas vidas. Meu irmão, a mensagem é o seguinte, o que o mestre nos fala, que a oração ela pode mudar, ela pode mudar as nossas vidas. O que Deus ele quer é um relacionamento, né? A Bíblia fala, né, mestre, pedir, dá-se-vos-á, bati, abre-se-vos-á, buscar e acharei. Então quando você bate, você vai bater na cara de estranho? Muito difícil. E dar-se-vos-á, quando ele dá, você dá para quem você conhece. Você tá entendendo? Deus ele quer um relacionamento. Deus ele quer ser nosso pai. E esses dias eu estava conversando com a minha esposa. Mestre, e você também vai se deparar com isso. Mestre, por exemplo, a sua filha, só o fato dela ser sua filha, ela já é abençoada com seus bens, né? Ela já usufrui de que você tem, só o fato dela ser sua filha. Se ela for uma boa filha, ela vai usufruir muito mais, não é? É verdade. É bem assim com Deus. Só o fato de você ser filho, só de o fato de você aceitar Jesus, só o fato de você querer seguir com Deus, você já é abençoado. Você já é bem-aventurado. Só esse fato, o filho já usufrui das bênçãos do pai, só o fato de ser filho. Então se você for um filho que se dedica ao relacionamento com o pai, à oração, rapaz, a prova está aqui. Daniel mudou o mundo. Não foi, mestre Hugo? É verdade. Então, ouça a voz de Deus, né? Ouça a voz do Espírito Santo, né? Nos desperta hoje para a oração, né? Para que através das nossas vidas gerações possam ser alcançadas. Então, nós aprendemos muito com essa lição. Creio que Deus tem mais ainda nas próximas lições para as nossas vidas, então não perca. Não perca. Você que quer ele de volta aqui, coloca aqui nos comentários. Eu quero o mestre Hugo de volta. Coloca aqui. Eu quero o mestre Hugo de volta. Coloca aqui. Eu vou continuar sempre aprendendo com ele. Nas aulas, vou estar lá sempre assistindo. Né? Quando oportuno, estarei aqui, se Deus quiser. Tá certo. Falando em oração, mestre Hugo, vamos orar para a gente terminar? O senhor pode orar? Amém. Soberano Deus, Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa lição, meu Deus, por esta aula, porque cremos, ó Deus, que Teu Espírito Santo, Deus, é que nos move, Senhor, é que nos desperta, Senhor. Por isso, Deus, muito obrigado, Senhor, e eu peço o auxílio do Teu Espírito Santo neste momento, meu Deus, que a todo aquele, Deus, que ouvir essa mensagem, Senhor, que o coração possa ser movido, meu Deus, que venha arder no coração dele, Pai. Que ele, Deus, venha ser atraído pela Tua presença, Senhor. E que ele venha, Deus, querer mais, Senhor, de Ti, Senhor. Que ele venha, Deus, querer mais, Senhor, um relacionamento contigo, Senhor. Meu Deus, é esse o nosso pedido, Pai. Que este povo se desperte, que esse povo, Deus, ouça a Tua voz, meu Deus, e veja, Deus, que está se cumprindo a Tua palavra, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Continua conosco, continua nos abençoando. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus ele te abençoe muito, continue te fortalecendo e que depois de hoje, depois dessa... O mestre Hugo é muito prático, por isso que eu gosto dele, né? Glória a Deus. Nós possamos vir a orar para nos tornar tanto fortalecidos quanto instrumentos de bênção para outras pessoas. Você que está aí me assistindo, se inscreve aqui no canal, fique com a paz do Senhor e Deus te abençoe.